Aqui estamos para mais uma aula do nosso curso de Teologia do Progresso Espiritual. Que todos estejam na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e unidos ao coração de nossa Mãe querida, Nossa Senhora, e ao coração de Jesus. Iniciemos com a nossa oração ao Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Hoje, uma aula bastante importante para introduzir a segunda fase do progresso espiritual, que é a via iluminativa. E o tema é a segunda conversão. Esse não é tirado aleatoriamente, mas ele é fundamentado em várias obras e principalmente nas que citarei. Em primeiro lugar, esse livro do padre Garrigou Lagrange, As Três Vias e as Três Conversões, justamente trata exatamente do tema, é um livro fininho que está nas bancas aí para vender pela internet. Depois o próprio padre Garrigou Lagrange, ele tem um livro maior que chama As Três Idades da Vida Interior, que também trata do assunto com mais longamente até. Temos também, que fala do segundo processo de conversão, o livro O Diálogo, de Santa Catarina de Sena, ditado por Jesus, né? Santa Catarina de Sena com ela em êxtase, né? Também fala desse processo. Quem trata com muita propriedade essa segunda conversão é São João da Cruz, num livro chamado Noite Escura, que está nesse livro Obras Completas de São João da Cruz. Também temos Johannes Tauler, místico do século XIV, precursor de São João da Cruz, que tem sermões, também vai falar desta segunda conversão. Esses que tratam especificamente desse tema da segunda conversão. Bem, iniciando então o assunto, primeiro ter uma visualização bíblica do estado dos apóstolos, dos primeiros discípulos, antes e depois de Pentecostes. Vejam, os apóstolos antes de Pentecostes, perguntaríamos, eram convertidos ou não? Tinham carismas e dons do Espírito Santo? Então vejam que eles abandonaram tudo para seguir o Senhor. Lemos lá São Pedro, todos eles, né, abandonaram a sua vida de pescadores ou de cobrador de impostos, como Mateus, e seguiram o Senhor. Então não se pode dizer que não eram convertidos. E inclusive em relação a carismas, temos uma passagem lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, né, que ele vai dizer, quando Jesus os envia, né, para pregar, e eles voltam todos contentes dizendo, Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Ou seja, pelo poder de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, chegaram a fazer exorcismos. E, além disso, tem uma célebre passagem que Jesus diz a São Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que estás no céu. Ou seja, teve revelação do Espírito Santo. Então, eram convertidos, tinham a ação do Espírito Santo. Contudo, os elementos humanos se misturavam com essas inspirações do Espírito Santo. Então, eles também tinham outros comportamentos muito humanos, né? Então, discutiam entre eles para ver quem era o maior, como está escrito lá no Evangelho de Lucas 22. Tiago e João chegaram a dizer, quando foram evangelizar uma cidade e não foram aceitos, Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os consuma? Ou seja, uma imprudência total, dizer para destruir a cidade porque não aceitaram a pregação de Jesus. Eram prepotentes, né? Pedro mesmo diz, mesmo que seja para todos uma ocasião de queda, para mim jamais o será. Isso na quinta-feira santa, quando Jesus anuncia a traição de Pedro. Teve todo aquele orgulho, né? Não vou te trair jamais, e trai Jesus na mesma noite. Então esses elementos humanos se misturavam muito com inspirações espirituais do Espírito Santo antes de Pentecostes. E também fazendo uma menção agora já aos cristãos de Corinto, que São Paulo pregou. Será que eram convertidos? Quando São Paulo escreveu, eles não podiam falhar-lhe como a homens espirituais, mas como criancinhas em Cristo? Vejam, os cristãos de Corinto formavam uma comunidade carismática, tinham recebido a ação do Espírito Santo.
No entanto, São Paulo diz a eles, né, com efeito, enquanto houver entre vós ciúmes e contendas, não será porque sois carnais e procedeis de um modo totalmente humano? Então, mesmo tendo recebido, tendo carismas, os carismas estão lá na própria primeira carta de Coríntios, no capítulo 12, São Paulo diz que eles são carnais e procedem de um modo totalmente humano. Então, novamente, vemos aqui uma mistura de elementos de ação do Espírito Santo com uma alma ainda muito pouco purificada e que revela muitos vícios e más inclinações. Essa questão foi muito abordada por Jesus, porque as pessoas que assim se comportam têm uma vida, como assim, muito misturada desses elementos. E Jesus, em 2 oportunidades, pelo menos, vai mencionar esse estado. A primeira é quando se refere ao fariseu e ao publicano que estão orando no templo. E o fariseu vai dizer: graças te dou ao Senhor, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como o publicano que está ali. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. Ou seja, ele se considerava o máximo, maior do que os outros. E também uma outra passagem muito clara desse orgulho espiritual que esse fariseu manifestou, também vemos lá na parábola do filho pródigo, mas não o filho pródigo que permaneceu junto na casa do pai, do rei, e ele, quando o filho volta, que o rei faz uma festa para o filho pródigo, ele vai dizer: há tantos anos, diz ao pai, né? Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Ou seja, era um convertido, não transgredia nenhuma ordem do Senhor. E nunca me destes um cabrito para festejar com os amigos. E agora que voltou esse teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Ou seja, embora um convertido, sempre presente na casa do pai, obedecendo seus mandamentos, teve inveja do convertido que recebeu uma festa pela sua conversão. Mesmo aos apóstolos, Jesus vai dizer, depois quando discutiram quem era o maior, ele colocou uma criança no meio deles e disse: se não vos transformardes, ou seja, não vos converterdes, e não vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino do céu. Ou seja, é uma necessidade essa conversão mais profunda, ou uma segunda conversão, como assim o chama o padre Garrigou Lagrange. E ele estava falando aos apóstolos que já tinham largado tudo para o seguir. O padre Garrigou vai dizer que é preciso que se diga que se os apóstolos tiveram uma necessidade de uma segunda conversão, com muito mais razão nós precisamos dela. Não há como discutir que não. E assim, agora vou citar alguns comportamentos típicos da maioria dos convertidos. São João da Cruz, no livro A Noite Escura, vai abordar esses comportamentos nos capítulos 2 a 7 desse livro. Mas também há muitos outros também que partiram até da minha observação, que a gente começa a perceber no comportamento das pessoas. O primeiro é apego às consolações e graças. Vejam o que vai dizer o livro O Diálogo. Jesus vai dizer a Santa Catarina de Sena, no livro O Diálogo: alguns se tornaram servidores fiéis, ou seja, convertidos, dedicando-se a mim, não por medo do castigo, mas por amor. Já se dedicam por amor a Jesus. Mas seu amor ainda é interesseiro. Gostam de mim por vantagens pessoais, à procura das consolações que acham em mim. Trata-se de um amor imperfeito. Sabes quando se manifestam essas imperfeições? No momento em que tais pessoas se veem privadas da consolação experimentada em mim. Do mesmo tipo é o amor que tem pelo próximo, um amor imperfeito, que não basta, que é passageiro, vai diminuindo e muitas vezes se extingue. Chega a desaparecer quando retiro dessas pessoas as satisfações espirituais e permito dificuldades e oposições no intuito de provar-lhes a virtude. Então é o apego às consolações, o apego ao amor interesseiro, um amor comercial. Eu venho a Deus para que Ele me dê mais coisas, né? Então não é propriamente um servir a Deus, mas é um servir-se de Deus, né? Esse é um comportamento bastante típico, mas há muitos outros. Ele se considera, assim como o fariseu, melhor que os demais. Às vezes não explicitamente, mas comporta-se como tal. Então ele acaba fazendo um autoconceito de si mesmo, ele se considera um bom cristão. Está na igreja, reza, procura não pecar gravemente, se esforça, às vezes até se confessa corriqueiramente. E
Então ele se acha um bom cristão. E por isso, também pelo fato de se achar bom cristão, também se considera merecedor dos favores divinos. Não, se Deus, eu sou um bom cristão, Deus recompensa os bons cristãos, então eu mereço ser recompensado, esse é o pensamento. Depois também, se vem algum sofrimento, também se considera um injustiçado por Deus e reclama, Deus está sendo injusto comigo, né? E às vezes até chega a blasfemar contra Deus por conta disso. Também esse comportamento de se achar que é melhor que os outros faz com que sempre queira dizer aos outros o que os outros têm para fazer. Ele se considera modelo, como os outros devem se comportar. E também, como se considera bom cristão, e acaba sendo tolerante com os próprios defeitos. Os defeitinhos que eu tenho é pouca coisa, eu sirvo a Deus, né? E na verdade, com os defeitos dos outros, ele é rigoroso, ou seja, vê o cisco no olho do irmão e não vê a trave no seu próprio olho, como diz Jesus lá no Sermão da Montanha. Além disso, muitas vezes quer ser reconhecido por as qualidades espirituais. Ele quer que os outros notem que ele é um bom cristão, né? E às vezes até faz encenações de orações efusivas, etc., para que seja notado. Outro também é o comportamento lá do filho que não era o pródigo, né? O filho que ficou na casa do pai. Tem inveja das graças que os outros recebem. Os outros recebem uma graça, às vezes até, digamos, num ambiente pentecostal recebe um carisma, aí o outro já fica com inveja, porque ele que deveria ter, ele que deveria ser receber, afinal ele é um bom cristão, né? E outra coisa também é que, como ele se considera um bom cristão, ele acaba, quando tem algum sucesso em algum apostolado que faz, embora às vezes exteriormente diga que é graças a Deus, interiormente ele acha que é a sua ação que produziu o resultado, que produziu alguma coisa nas pessoas por quem ele trabalhou. Não foi a graça de Deus, não foi porque Deus lhe deu as condições, que deu dons naturais, nada. Ele acha que foi muito uma atitude dele. Então, outra coisa, ele se apropria facilmente das graças e carisma que Deus lhe deu. É como se fossem agora pertencessem a ele, não mais a Deus. E além disso, ele possui muito apego a si mesmo. Às vezes comportamentos mesquinhos. Então, às vezes dentro da igreja, ele se comporta, esse banco aqui que eu tenho que sentar, capaz de brigar por causa disso. Ou então, essa leitura na igreja é minha. Ou então em casa, né, discute às vezes por as coisas mais banais. Né? É porque a mesa não está posta na hora com a esposa, já briga. Ou a esposa, porque a roupa não está arrumada como eu gosto. Ou, enfim, coisas tão banais, tão pequenas, e fica sempre lutando pelos seus próprios interesses, pela sua própria satisfação. Ou seja, não há um desapego de si. Tudo isso revela uma grande necessidade dessa segunda conversão. Então, como ele se acha bom cristão, vem o pior de tudo. Com isso, então, ele não vê a necessidade de progredir. Tá bom assim, não precisa mais melhorar. E isso, infelizmente, é fatal. No momento que a pessoa decide não preciso mais progredir, ele automaticamente vai começar a recuar. Os santos são unânimes em afirmar que nos caminhos de Deus, quem não avança retrocede. Veja novamente o que diz o diálogo. Jesus diz a Santa Catarina de Sena: enquanto viveis neste mundo, podeis e deveis progredir. Se alguém estaciona, por isso mesmo retrocede. Então, quem estaciona, por isso mesmo retrocede. É como alguém remando por um rio caudaloso, né? Uma correnteza leve, rema contra a correnteza, vai avançando, vai avançando. No momento que para, até o barco até vai um pouquinho mais ainda pela força da inércia, mas logo em seguida começa a andar para trás. E isso é muito sutil, por isso que eu falei um rio caudaloso, porque vai acontecendo muito devagarzinho, a pessoa não percebe e vai caindo espiritualmente, né? O padre Garrigou Lagrange diz que essa necessidade da segunda conversão ele resume em 3 vícios principais. O primeiro é o orgulho farisaico, do fariseu e do publicano. O segundo, que ele chama de sensualidade espiritual, que é justamente o apego às consolações sensíveis. E o terceiro que o padre Garrigou vai falar chama-se a preguiça espiritual, ou assídia, como já falamos lá no pecado capital da preguiça. E ele, na verdade, ele não persevera nos exercícios espirituais, principalmente quando atingido pela aridez, né, pela secura. São João da Cruz, quando fala na noite escura, ele dá muita ênfase à noite do sentido. Então ele chama essa purificação de noite do sentido. Mas ela é muito mais em relação ao orgulho, né? Que o orgulho precisa ser extirpado. Agora, a pergunta que se faz: está ao nosso alcance extirpar esses vícios da alma, principalmente do orgulho? Será que a gente consegue com o nosso esforço, com a graça comum, ordinária que recebemos? Então vejamos aqui o que diz
Santa Teresa de Ávila no livro da vida. Quando o Espírito de Deus age, nada é preciso fazer para ter humildade e confusão, porque o próprio Senhor já as dá, e de um modo bem distinto do que nós o fazemos com as nossas ínfimas considerações, que nada são diante da verdadeira humildade iluminada que o Senhor ensina. Veja bem, ela diz que quem dá a humildade é o Senhor, e que nada podemos fazer, que as nossas ínfimas considerações nada são diante da verdadeira humildade que o Senhor nos dá. E veja, então estava falando que o principal problema é realmente o orgulho, né? Veja onde lá na parábola do fariseu com o publicano, como é que foi a oração do publicano. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Senhor, tende piedade de mim que sou pecador. Ou seja, se considerava tão pequeno que quem sou eu? Eu não sou digno nem de elevar uma oração para ti. Ou seja, chega numa humildade muito, muito grande, onde ele acaba orando porque Deus pede que ore. Porque Deus mandou que ore, então eu vou orar. Mas eu não sou nem digno nem disso, nem de orar. Então a humildade vai crescendo muito. Agora isso realmente é uma graça extraordinária. Novamente nos referindo a Santa Teresa d'Ávila, né? Ela vai dizer noutra passagem a esse respeito sobre essa transformação que deve acontecer em nós. Ensinamentos como estes: não devemos nos incomodar que falem mal de nós, contentando-nos até mais do que quando falam bem. Devemos desprezar a honra, desapegar-nos dos parentes, de tal maneira que, se não tem oração, não queiramos tratar com eles, e até nos cansemos de sua presença, e muitas outras coisas dessa espécie, que constituem, pelo que sei, antes bens sobrenaturais, ou contrários à nossa inclinação, que só podem ser concedidos por Deus. Então, todas essas coisas, desprezo do mundo, às vezes até o querer ficar em silêncio, até desejo de penitência, todas essas coisas são contrárias às inclinações. É uma graça que Deus nos dá. E, de novo, recorrendo ao diálogo, vem essa necessidade de uma segunda iluminação, uma segunda conversão. Jesus, a Santa Catarina de Sena, vai dizer: de fato, existe uma segunda iluminação para quem aspira à perfeição. É Jesus falando a Santa Catarina de Sena dessa segunda conversão. Quanto a São João da Cruz, ele trata de um assunto chamado noite escura, e o padre Garrigou vai dizer que essa segunda conversão é justamente a entrada nessa segunda fase da vida espiritual, que se chama via iluminativa, e que São João da Cruz dá o nome de noite do sentido, referindo-se mais ou menos ao desapego do lado sensitivo, do lado animal, do lado humano, que os nossos sentidos nos igualamos para os animais têm medo, têm alegria, enfim, tem tudo que um ser humano tem em termos de sentido. O que eles não têm é o intelecto, a alma, a vontade e o intelecto capaz de escolher a Deus. E nós temos que realmente migrar, então fazer essa migração dos sentidos para um plano espiritual, o plano da alma, o plano da vontade e do intelecto, da vontade iluminada pelo dom de sabedoria, do intelecto iluminado pelo dom do entendimento. Então, São João da Cruz, a esse respeito, primeiro, vai dizer que essa purificação dos sentidos, essa noite dos sentidos, essa segunda conversão, é comum e acontece com um grande número de principiantes. É só a pessoa, na verdade, começar a se dedicar, a abrir-se realmente cada vez mais à graça de Deus, colaborar com essa graça através da vida de oração, vida de mortificação, que vai acabar acontecendo. Existe um livro do padre Louis Lallemant, é um livro francês. Ele foi diretor espiritual também, ele é do século XVI. Ele fala assim, que esta segunda conversão não acontece a todos os religiosos, como deveria, né? E isso se deve à sua negligência. E como ele era também diretor de seminário, tratava com seminaristas, ele diz assim: o tempo para essa conversão, para nós, é comumente o terceiro ano do noviciado. Então, na verdade, 2 anos da primeira conversão, no terceiro já deveria começar esse processo, ou às vezes muito abrupto, ou um pouco às vezes mais lento, mas deveria começar. Então veja que é preciso desenraizar o orgulho e o apego às coisas sensíveis de nós, incluídos, na verdade, as consolações e emoções. E de alguma forma o nosso orgulho precisa ser como que esmagado, porque, na verdade, não é fácil. Quem recebeu uma consolação, como é que ele não vai gostar de receber novamente? Como é que não vai desejar?
Também isso é graça de Deus. Por isso, para nos desapegar normalmente também do orgulho, de todos esses vícios que a gente tem, não é a pessoa simplesmente querer. E por isso que normalmente essa graça vem, mas vem através de sofrimento. E geralmente, durante essas provações que acontece uma graça especial do Espírito Santo. Uma segunda conversão, uma segunda iluminação, como disse Jesus a Santa Catarina de Sena. É uma segunda iluminação. E a pessoa recebe realmente uma graça especial que a coloca no início novo, num novo caminho. E esses sofrimentos podem ser o quê? Muitas vezes a aridez espiritual, principalmente quando o processo é lento, ele vem através da aridez espiritual. Mas também surgem muitas tentações contra a paciência, contra a castidade. Às vezes a perda de certos bens temporais, a pessoa vai à falência, às vezes de honra, ela é caluniada, o orgulho dela é moído mesmo. Às vezes a perda, às vezes tem uma amizade, se converteu, perdeu, sofre muito com aquilo também, né? Ou às vezes doença, surge uma doença também que acaba produzindo esse efeito. Às vezes, como falamos na aula passada, uma crise de escrúpulos. O padre Garrigou também diz que pode ser em decorrência de uma morte de um ente querido, de uma tragédia pessoal qualquer, de um grande fracasso, algo que colocava todas as expectativas, tinha orado, tinha pedido ao Senhor, confiante, e de repente aquilo nada aconteceu, você parece que desaba. Mas continua naquela luta pela oração e contra a morte do ente querido. Meu testemunho pessoal quanto a isso: tive uma irmã com câncer, 14 anos mais nova que eu, rezei muito por ela, e quando eu digo muito, é muito, e orei confiando que tudo pode, que Deus nada é impossível, rezando, fazendo jejum, e realmente depois de uma vez de um jejum mais forte, de alguns dias, a pão e água, de fato depois, tinha passado já um dia, no sábado, quando já tinha me alimentado normalmente, tive realmente uma graça muito diferenciada. E que mais tarde tive que tatear para saber o que estava acontecendo comigo, e uma solução foi buscar nos livros, porque não se achava alguém que pudesse dar explicação. Bom, também não é incomum que a providência nessa fase permita que a gente caia em alguma falta muito visível, muito forte, né? Como aconteceu com São Pedro. Então essa segunda conversão não é a de Pentecostes, como a gente acha na Bíblia, mas é a dos apóstolos quando eles viram tudo perdido quando Jesus morreu. E principalmente São Pedro, que na verdade teve todo aquele orgulho, né? Não vou te trair jamais, e trai Jesus na mesma noite. E sabe lá, ainda Jesus morreu, e é capaz de ter achado, se eu tivesse continuado a guerrear com o soldado, tivesse defendido, Jesus não teria morrido, ainda atribui a culpa a si próprio. Ou seja, todo aquele orgulho, tudo aquela soberba que ele tinha, foi tudo água abaixo, caiu por terra. E aquilo foi muito humilhante para ele, e ele aprendeu a lição, que ele precisa contar com Deus. Ou é a graça que faz, ou nós não somos nada. Na ordem da vida eterna, não podemos fazer nada sem Jesus, né? Nada sem a graça. Essa graça, aí vem a questão da ação do Espírito Santo. Essa graça sempre vem através do Espírito Santo. Lógico, ele é o autor da graça, ele que age em nós, ele que nos dá Jesus, que nos dá o Pai, é através dele, né? Então, conforme o estado da alma e também por desígnios de Deus, age com maior e menor intensidade. Então vejam que os apóstolos, depois em Pentecostes, vejam que eles já tinham 3 anos junto com Jesus, de uma vida abnegada, já tinham largado tudo, já tinham se purificado de muitas formas. Então eles já estavam com uma alma aberta a Deus, já uma alma purificada, ainda sofreram o horror de achar que estava tudo perdido quando Jesus morreu, né, na cruz. Então eles receberam aquele Espírito Santo com muita força. Diferentemente eram os cristãos de Corinto. Eram gregos, nunca tinham ouvido falar de Jesus. A hora que recebem a ação do Espírito Santo, na verdade, eles têm a primeira conversão. Eles estão num estado semelhante ao dos apóstolos antes de Pentecostes. Então veja que, na verdade, conforme o estado da alma, a ação do Espírito Santo vai ser mais forte ou mais fraca. É claro que isso envolve também os desígnios da providência. Com isso a gente entende um pouco essa ação pentecostal, essa ação do Espírito Santo, que na verdade foi algo que sempre me perturbou, e com o tempo fui formando a convicção. Hoje não tenho mais dúvida alguma que é isso. Veja o que diz Santa Teresa de Ávila a respeito dessa ação diferenciada em cada pessoa. Às vezes, num recém-convertido,
Ainda que esteja em mau estado e carente de virtudes, Deus lhe dá gostos, consolo e ternura, começando a despertar-lhes desejos, chegando até pô-los em contemplação, mas raras vezes e por pouco tempo. E isso, como eu digo, ele faz para prová-las, para ver se com esses favores se disporão a gozá-los muitas vezes. Então, Santa Teresa mesmo diz, às vezes na primeira conversão a pessoa recebe até graças extraordinárias, graças grandiosas, até às vezes no início de contemplação, que ela diz também dura pouco tempo. Por quê? Porque os vícios começam a se revelar e vão entristecendo o espírito. Então, conforme o estado da alma, a graça é sempre mais forte. E isso, então, nos faz compreender esse movimento pentecostal. Então não é tudo a mesma coisa, depende do estado da alma, a ação é forte, ou pode ser a segunda conversão, quando recebe, digamos, o chamado, a efusão do Espírito Santo, pode. Se a pessoa tem uma vida purificada antes, pode ser, mas o comum não é, mas pode ser sim. Veja o que vai dizer Tauler a esse respeito. Ele fala dessa primeira conversão, que eles chamam de primeiro amor, ou amor doce. Depois ele chama de os outros dois, que ele vai tirar essa nomenclatura de São Bernardo. Ele vai dizer que existe um amor doce, um amor sábio e um terceiro amor que ele chama de amor forte. Então, falando desse amor doce e da segunda conversão, ele diz assim: no primeiro amor, o amor doce, a alma se desapega também das coisas exteriores, mas com muita pena, muita dor. No amor sábio, pelo contrário, as coisas se desapegam dela, a alma as desdenha, sente acender nela um desgosto e um desapego de tudo que é desordem. Esse desgosto eleva muito mais tuas afeições e as arrasta muito mais longe das coisas temporais, como não o fariam muitas grandes práticas exteriores. Meus filhos, o homem recebe aqui um nascimento interior mais elevado e considera essas trevas divinas, que são obscuras para toda inteligência criada, a dos anjos, assim como as outras criaturas, porque o ser divino ultrapassa sua capacidade de conhecimento e de visão, como o sol ofusca os olhos humanos com o seu fulgor. Veja, então, a pessoa começa a receber assim muitas características que nós vamos ver principalmente na aula que vem, das características da vida iluminativa, através dessa graça da segunda conversão, de que o Tauler vai chamar de amor sábio, que converte do amor doce para o amor sábio. Essa segunda conversão, ela também, um dos efeitos dela é dar o princípio contemplativo, o princípio da oração contemplativa. São João da Cruz, lá na subida do Monte Carmelo, no local que vou citar aí na tela, ele vai falar dos sinais desse início de contemplação, que são próprios também já da segunda conversão. E ele diz que são 3 sinais, né? Ele destaca 3 sinais. Que o primeiro, sobre a oração, né? É não poder meditar e discorrer com a imaginação. Nós vimos que a oração do principiante é a oração meditativa. E não gosta mais disso como antes. Ao contrário, só acha secura no que até então alimentava e ocupava o sentido. Ou seja, antes a meditação enchia o coração dela e tal, e aquilo começa a ser difícil de fazer, né? Agora, é claro que enquanto tiver facilidade em fazer isso, deve permanecer. Não adianta querer forçar a situação. Isso é graça de Deus, como já falamos. A segunda é não ter vontade de pôr a imaginação nem o sentido em outras coisas particulares ou exteriores, como nós falamos na semana passada a respeito da tibieza. Se a pessoa começa a dar atenção para as coisas, voltar-se novamente para as coisas do mundo, isso não é sinal dessa segunda conversão. Na verdade, ela perde o gosto pelas coisas do mundo e também não sente mais gosto na oração, tem aridez. E isso não significa, às vezes, distrações da imaginação. Ao contrário, às vezes, faltando gosto, as distrações invadem. E isso não significa que você não ama a Deus. A questão é sempre a atração por Deus e a atração pelo mundo. E o terceiro, que ele diz que é o sinal mais certo, é gostar a alma de estar a sós com atenção amorosa em Deus. Gosta de simplesmente olhar para Jesus e de estar a sós, sem um particular raciocínio, consideração, né? Na paz, inquietação e descanso, vai dizer. Veja, eu vou encerrar novamente com o diálogo, que ele vai fazer o resultado disso, o resultado desse processo. Eis as razões por que me afasto durante a aridez do espírito. Seus homens caminharem com prudência, não parando estupidamente na procura de consolações, retornarei depois, com imensa delícia, força,
luz, ardor de caridade. Então, na verdade, volta de novo de uma forma diferenciada, com ardor interior, que é justamente o princípio contemplativo, do qual falaremos alguma coisa já na aula seguinte e nas duas próximas, né? Era isso que tínhamos para falar. Agradecemos então a atenção de todos, agradecemos especialmente a graça do Espírito Santo, a Nossa Senhora. Muito obrigado a todos. Salve Maria, Nossa Mãe.